Bem-vindos ao nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Sampaio, sou filha amada de Deus, mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício, atuo na área de cardiologia e nutrologia e com mais de 60 mil pessoas transformadas, atendidas nesse período de 15 anos aí, transbordando na vida das pessoas. E hoje, meu convidado, olha o tema, hein? Seu corpo está sustentando ou limitando sua vida? O meu convidado nada mais é que o Dr. Rafael Locatelli. Rafael Locatelli é ortopedista, especialista em pediatria, subespecialista em pé, medicina regenerativa e medicina do esporte. E o mais interessante, ele acredita que o corpo é o solo da nossa longevidade. Rafael, seja muito bem-vindo no nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Olá, Bianca, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Vai ser um prazer conversar com você. Achei muito interessante porque esse tema que você trouxe sobre o que nós estamos fazendo com o nosso corpo é um dos temas que eu vinha pensando em debater e discutir. Nós estamos fazendo uma reestruturação no consultório e a gente tem batido muito nessa tecla de perfis de paciente, pacientes doentes e pacientes que estão buscando se manter sadios. Então, o tema é de, o que você vem buscando, né? Qual que é esse padrão? Então, assim, acho que vem muito a calhar no momento que nós estamos ali dentro do consultório. E que é um prazer estar aqui conversando com vocês, com a equipe que a gente já tinha o hábito de trabalhar, com você que já tinha um tempo que a gente não se via, então vai ser uma conversa muito fluida, muito agradável. Tenho certeza. E agradeço muito a oportunidade. E, Rafael, antes de começar, né, na verdade, não são perguntas, não é como dizer, um bate-papo, mas para direcionar e para as pessoas, assim, te conhecerem um pouquinho mais, para quem não te conhece ainda, me fala quem é o Rafael fora do consultório? Como é seu dia a dia? O que mais move você hoje? O que mais move hoje, eu acho que foi o processo de construção, do que me permitiu chegar até aqui. A gente ter a possibilidade de ter passado por diversas situações, diversos momentos, e hoje poder trabalhar e ser tudo o que eu gosto, que é o que os pacientes, né, falam muito com a gente sobre assim, nossa, mas o senhor o senhor é bom. Não é questão de ser bom, é questão de fazer o que gosta. Nos momentos e no tempo, eu pude ir selecionando, filtrando, estudando, direcionando tudo que eu queria para minha vida para trabalhar e fazer hoje do jeito que eu gosto. Então, ir para um consultório e viver igual a gente estava conversando um pouco daquilo que eu te falei. Consigo acordar cedo, malhar, tomar um café da manhã com a família, depois ir trabalhar e lá no meu trabalho saber que eu vou encontrar e lidar com pessoas e situações das quais eu gosto de fazer. Então, isso tudo é muito prazeroso. Então, é exatamente isso. Isso que te move. É isso que me move. Você é daqui de Séries mesmo, Rafael? Eu sou de Séries, mas eu saí daqui muito jovem. Passei aí boa parte, na verdade, assim, toda a minha formação foi feita fora de Séries, fora do estado. Fiz em São Paulo. Depois de formar, passei uma boa temporada também em São Paulo. E lá eu fiz especialização, subespecialização, trabalhei. Eu digo que tudo é Deus na vida da gente. Com certeza. E aí acabou que por calhar deu o momento de eu vir para a Séries de novo. Vim, começamos, chegando na época difícil, a época do Covid, tudo fechou, mas é o que eu falei para você do processo de construção. Isso também fez parte de lapidação e hoje a gente está aqui muito feliz com tudo que a gente faz. Que bênção. E, Rafael, conta pra gente um pouquinho aí da pediatria, da sua formação, quais patologias mais comuns nos pezinhos das crianças e qual o tratamento? Então, vamos falar assim sobre ortopedia pediátrica em geral, né? Então, na verdade, a ortopedia pediátrica ela abriu o olho para a medicina que a gente executa hoje. Entender o que é a infância, a formação, processos neurológicos, né, psicomotricidade, que é isso que a gente faz muito na parte da ortopedia pediátrica, me fez compreender o que é o processo de desenvolvimento e não ir me aprofundando, entender e procurar uma gestão de envelhecimento adequado para aquele ser que às vezes começa lá, porque boa parte dos transtornos que a gente pega na vida adulta, na velhice, muitas das vezes deixaram de ser observados lá na infância ou quando criança, né?
e hoje tem muito isso em voga, foram oferecidos estímulos ou não foram oferecidos estímulos que trouxeram esses transtornos. Então, assim, hoje é engraçado você falar assim, qual é a patologia? Hoje, na verdade, nem é a patologia, nem tem patologia, que é o que mais se procura. Mas devido ao excesso de informação, de coisas que as pessoas buscam na internet, o que os pais mais me buscam é algo não patológico, é o desenvolvimento normal. Porque se criou um padrão onde não existe, um processo de formação de alguém que está desenvolvendo. Então, toda criança ela tem o que a gente chama de fases de desenvolvimento, onde ela vai apresentar uma alteração de formação nos joelhos, nos pés, nos braços. E criou-se um padrão de uma criança que já nasce pronta. Ninguém nasce pronto. Nós estamos eternamente em formação. Então, hoje chega lá, mas o pezinho está torto. Não, o pezinho não está torto. O pezinho está em formação, pai. E às vezes é frustrante pro pai, mas aos que me conhecem sabem que eu não sou uma pessoa de enrolar. Né? Sabe assim, que eu sou um cara muito lógico, a gente explica, mostra... Mas hoje, o que tem realmente em consultório é aquela pessoa assim, não, mas tá torto. Não, não tá torto, tá em formação. E até quanto tempo que pode ficar torto? Porque antigamente, assim, aí o pezinho torto ia lá e punha, sei lá... É diferente um pé patológico, né? Que é o que você perguntou, que é o mais comum, de um pé, realmente um pé torto congênito. O pé torto, ou os pés tortos, os pés patológicos, eles vão também no consultório, a gente roda gesso, a gente põe órtese, tudo isso acontece. Mas não tem até tempo. Antigamente, Bianca, a gente acreditava muito isso em tempo. Tanto é que boa parte dos livros hoje ainda tem tempo, idades. Descobriu-se que, na verdade, não tem tempo. Tem maturidade. O que é a maturidade? É o processo de desenvolvimento. E as pessoas elas não se desenvolvem nos mesmos momentos. Então, se a gente for conversar aqui, né, vamos lá, com você, com as meninas... idade que vocês menstruaram não foi a mesma. Então, a gente for falar com os rapazes, a idade que a puberdade aconteceu, purificação aconteceu, cada um é um momento, é uma temporalidade. Isso interfere em fatores genéticos, ambientais, epigenéticos, que é algo que tem muito em voga hoje. Então, tem diversos fatores que estão em torno daquele ser humano que vai influenciar o momento que isso vai estar pronto. E daí a necessidade, às vezes, de acompanhamento para saber se realmente não. Ele está na janela de oportunidade. Epa, essa janela de oportunidade está passando e ele não está conseguindo adquirir. Por quê? Será que essa criança está tendo estímulo? Eu tenho pai que 2 anos que o menino não sai do colo. Peraí, esse menino com 2 anos de idade nunca foi para um chão? Aí o pai quer que o menino com 3, 4 anos tenha um pé bem formado? Como? Esse pé não conhece o chão, como é que vai ficar de pé? Consegue entender? Entendi. Esse pé já foi para uma grama, esse pé já foi para um asfalto, esse pé já foi para uma calçada, esse pé já subiu rampa, já subiu escada. Pai, qual é o problema do pé? E aí, muitas das vezes, assim, será que tem autismo? Será que tem TOD? Será que tem TDAH? Ou será que está assistindo tela demais? Né? Que é outro tema que a gente tem muito discutido hoje, é excesso de tela para criança. E que os países, eu estou achando muito interessante a movimentação de países de primeiro mundo, como a Austrália, China, Estados Unidos, proibindo tela antes dos 16 anos, e nós aqui completamente neutros, sem divulgar, sem falar, sem publicar nada sobre o tema. E só consumindo. E só consumindo e entregando para as crianças consumirem, Uhum. entendeu? Justamente. E me conta, você começou na ortopedia, e aí na cirurgia, né, pé infantil, quando você chegou, mas hoje também você está falando muito, né, por causa da sua formação, aí de longevidade, performance, medicina regenerativa. Em que momento você percebeu que precisava olhar o paciente além da ortopedia? Como eu te falei, a ortopedia pediátrica ela me abriu uma curiosidade. O que era a curiosidade? Eu via que as crianças, muitas das vezes, mesmo com um tratamento mal conduzido, evoluía bem. Então, o que não quero dizer que era um tratamento errado. Por exemplo, quebrava um braço, e aí às vezes não conseguia, por diversos motivos, colocar o braço no lugar direito e tal, mas que na temporalidade a conduta muitas vezes era expectante. Meu chefe na residência falava, não, espera que vai resolver. E a gente, ou os pais, são muito ansiosos, aquilo que eu te falei, o pai quer que resolve na hora. E o chefe virava e falava, espera, acompanha e não mexe. Mexer é pior. Criança vai resolver. E aquilo foi me deixando curioso, né? Por que o do menino resolve e do velho não resolve? Por que o menino é tão simples de espera e resolve e o velho não?
E aquilo foi me trazendo uma busca, uma necessidade de entender assim, por que para a pessoa no processo de envelhecimento ela vai perdendo essas características. Junto disso, a gente também vai ficando velho. E a residência bate, né? E eu tinha muitas dores. Então, eu comecei prática esportiva, comecei o crossfit, e aí as dores vieram melhorando. Então, eu fui tendo a percepção de consciência corporal, a importância de atividade física. Nisso, eu mergulhei na parte, né, de compreensão da atividade física, da alimentação, na questão da nutrologia. E aí, isso tudo foi me ajudando não só a me ajudar, mas também levar aquilo para os meus pacientes e ver que quando a pessoa fazia da forma adequada, ela dava resultado. Entender que quando o organismo ele está biologicamente, metabolicamente preparado, adequado, que é aquilo que você fala, o que é esse preparo de solo, né? É um corpo que ele está preparado para se ajudar, para se recuperar. Não é que ele vai funcionar igual uma criança, mas ele consegue responder bem. E aí, logo depois disso, de entender essa parte metabólica, veio que é possível se fazer para potencializar esse preparo de solo. Que aí é a performance, já. Isso, que aí a gente conseguiu vir. E também a parte da medicina regenerativa, que é pegar estruturas, pegar né, o PRP, né, o sangue, os derivados do corpo, para que a gente conseguisse potencializar uma hora, em determinados momentos, a capacidade de recuperação. E na ortopedia, a medicina regenerativa funciona como, dá exemplo pra gente. O pé chegou lá desse jeito, não sei o quê. Como que é que geralmente... Em tudo. Então, assim, ó, a gente tem diversos colegas. Hoje que a gente trabalha muito na questão de recuperação articular, tendínea, mas a medicina regenerativa, hoje ela, querendo ou não, é a queridinha do mercado, né? Mercado estético, mercado ortopédico, tudo isso. Ela funciona que, ao conseguir extrair de um corpo metabolicamente adequado e preparado derivados, gordura, sangue, BMA, né, que é o aspirado de medula óssea, exossomas. Então, ao conseguir extrair isso do corpo e concentrar e levar para o lugar onde eu pretendo potencializar o reparo, a gente consegue trazer novas informações locais para que esse corpo consiga, muitas das vezes, onde ele está congelado, estagnado, adormecido, voltar a acordar e trazer todo o processo de recuperação do local. Isso, lá na ortopedia, a gente vê, assim, nos meus pacientes que eu encaminho para vocês, uma artrose, uma dor uma bursite, tudo isso pode ser feito? Tudo isso pode ser feito. É o que você falou assim, por exemplo, a artrose é a lesão, a dor é o sintoma. É o sintoma, a artrite. Isso, exatamente. Então, assim, na verdade, a medicina regenerativa ela vai tirar a dor diferente do remédio. O remédio ele tira a dor porque ele bloqueia. Isso. A medicina regenerativa, ele tira a dor porque ele recupera. Ele vai lá em loco. Ele vai lá em loco para provocar um estímulo na região e recuperar o tecido lesionado. Se é um tendão, se é uma articulação, para modular aquele padrão de informação, né? Isso tem avançado muito hoje. Então, hoje a gente tem diversos compostos, né? Os mais em alta hoje são os peptídeos. Então, peptídeo é algo que hoje está vindo muito forte. Lá fora, o pessoal tem conseguido um acesso maior. Aqui no Brasil, a gente não tem nada disso. Mas tem se direcionado muito a medicina para essa área de medicina regenerativa. Hoje, aqui, vocês fazem. E aí, quando a gente faz, por exemplo, tira da medula... como que é? É do quadril? Como que funciona? Para as pessoas que depende do paciente, entenderem. Depende da situação e depende do que eu quero. Então, eu posso tirar do sangue periférico para fazer PRP, o IPRF. Eu posso tirar da medula, que é o BMA, que é o BMEC. Eu posso tirar da gordura. O sangue a gente também consegue fazer os exossomas, o nanofet. Então, para cada momento desse paciente, para cada estrutura, uma potencializa mais do que a outra. E como esse paciente se encontra metabolicamente. O sangue, a gordura, o que mais sofre influência do estado metabólico do paciente é o sangue. O que menos sofre influência do estado metabólico do paciente é a gordura. Então, se eu tenho um paciente que não está adequadamente metabólico, e a gente não tem tempo de preparar esse paciente, a gente vai tentar direcionar para a gordura. Entendi. Se não, só que o problema, gordura hoje ainda é cara. Então, gordura é um tratamento muito caro. Os materiais que a gente, querendo ou não, tem para retirada de gordura, porque a gordura é praticamente uma lipoaspiração. Então, para se fazer por mais que seja uma mini lipo que aconteça,
é caro, né? Entendi. Uhum. Porque é de fazer uma lipo mesmo, né? Faz uma lipo mesmo. Uma lipo mesmo. Uhum. Entendi. E, Rafael, conta pra gente um pouquinho aí, igual você fala, de cuidar do solo, né? Explica na prática, né? Porque a gente sabe que esse cuidado do solo, eu também falo isso muito para os pacientes depois que a gente vai estudando. A parte e de o nutrologia. Que, de nutrologia. E o que, assim, você também, igual você falou, não, eu fui estudar, fiz para mim, né? Igual comecei o CrossFit, comecei a entender meu corpo, e aí a nutrição, e aí eu fui fazendo. E foi justamente o que aconteceu comigo na questão de, ai, não, eu estou envelhecendo, tive um filho com 43 anos, e aí eu pesava 114 quilos, não, eu preciso dar um jeito. E aí fui estudar e hoje eu transmito isso para minhas pacientes. Da mesma coisa, você fez para você e hoje você faz o que gosta, porque viu que dá certo. E por isso que, como diz, quando você falou, é uma coisa que te move, porque você faz o que você gosta e você viu que funcionou e que dá resultado. Sim. Na verdade, né? Assim, a gente, o paciente retorna, né? Então, eu fico muito agradecido. Graças a Deus, a gente tem muito ao paciente que retorna e fala, nossa, tô ótimo, tô bem. Quando começamos esse tipo de trabalho, era algo engraçado que às vezes o paciente vinha para a consulta de prevenção, que é aquilo que a gente falou, né? Peraí, você tá só tratando da doença ou você entendeu que você não precisa adoecer? Você não precisa ter que comprar um losartana, uma rosuvastatina, uma metformina, mas você pode comprar um ômega 3, um coenzima Q10. Uma Q10. Você pode deixar de comprar, né, uma bolacha passatempo, você pode deixar de comprar um Kisuke, você pode deixar de comprar um Sazon, você pode deixar de comprar um Quinor. Então, assim, não vamos nem tão longe assim. Você não precisa comprar Q10, às vezes não tem condição, mas você pode deixar de comprar um Quinor, você pode deixar de comprar... Já ajuda bastante. Então, assim... E não só a pessoa, a família inteira, né? A família inteira, a família inteira. Tanto que é o que eu estava apontando com vocês. O paciente voltava no começo, quando a gente, né, tinha esse trabalho ali começando, o pessoal voltava bem, e ele voltava para prevenir, para quem não queria voltar do jeito que era. Até para mim ficava assim, mas o senhor tá bom? Porque a gente já veio de uma medicina curativa. Pera, mas o senhor tá bom? O que eu posso fazer mais? E isso hoje não, a gente já consegue entender, já consegue buscar, faz exames preventivos, a gente consegue, né? Aí você vai aprofundando, e no ato de aprofundando, você entende que há exames que conseguem te entregar diversos pontos onde, esse paciente ele precisa de um ômega 3, ou ele precisa melhorar o consumo de peixe. Esse paciente, ele usa uma rosuvastatina, infelizmente, ou até por condições genéticas, e ele precisa associar a isso a um AQ10. Então, você consegue acompanhar e ele vir e falar, é muito gratificante. Mas vindo à sua pergunta, o que aconteceu? Eu observava na ortopedia pediátrica, que é onde me despertou, que umas crianças respondiam melhores a tratamentos do que outras. E aí você vai vendo padrões familiares. Uma criança, né, vamos lá, catarrenta, alérgica, e sempre estava assim. E outra que vinha muito pouco ao consultório. E aí você, quem me conhece sabe que eu sou muito de conversar. Então, minha consulta ela é longa. Quem sabe, minha consulta é longa. Então, eu sempre fui de tentar entender o ambiente que essas pessoas viviam. E eu via que a criança que tinha um ambiente mais saudável, familiar, em termos de alimento, atividade física, né, tudo, ela respondia melhor. Então, aquilo foi me trazendo a compreensão de trazer assim, realmente um ambiente, atividade física, alimentação... epigenética, né, que você tudo, falou. o entorno, muitas das vezes, a genética ela não é tão preponderante assim, não é que nós vamos desconsiderá-la. Lógico. Mas a gente vai entender que há possibilidade da gente potencializar os fatores externos para que a gente consiga entregar um resultado. Isso a gente vê muito na cardiologia. Né? Sim, na sem cardiologia. dúvida. O paciente meu pai teve infarto, eu tenho a genética, vamos falar assim, carga genética. Tem, mas porque ele teve, eu vou ter? Não, e a epigenética? Exato. Você vai potencializar. O que você está fazendo para não ter? Agora você vai potencializar se você bebe, se você não faz atividade física, alimentação, não faz os exames. Agora, se você cuida desse solo, a gente está potencializando a epigenética, que é o entorno. O entorno é o ambiente. É o ambiente. Que aí esse ambiente começa a ficar mais forte e essa genética diminui. Sim. E a chance de um infarto
ela vai é de muito menor. Exato. Você não tira a necessidade de avaliar, de estar acompanhando. Lógico. Mas você não precisa entregar o resultado final, que é o infarto. Isso. Entendeu? Justamente. E você sente hoje as pessoas estão vivendo mais, mas com menos qualidade de vida? O que você acha? Por causa do sedentarismo, com mais dores, com menos... com mais perda muscular, envelhecimento precoce, obesidade, o que você tem? Eu vejo hoje são dois grupos muito distintos. E todos eles têm acesso, tá? Então todos eles têm acesso. Vamos falar do queridinho do momento, que é a Tizapati do Monjá. Então hoje, a Tizapati, eu falo para o paciente assim, ó, eu estou usando, então só para entender, até eu uso o Monjaro devido ao volume de benefícios que a medicação causa. E eu falo para o paciente assim, o médico ele deveria te explicar o que é o remédio. Então, tem o paciente que usa o Monjaro de forma indevida, sem acompanhamento e que tem problema, certo? Esse paciente é aquele que você falou do grupo 1. É o paciente que não compreendeu que ele precisa fazer atividade física, ele é o paciente que ele não entendeu que ele precisa corrigir a alimentação e que ele está esperando a cápsula que vai resolver o problema dele. Ele é o paciente que vai envelhecer mais, então ele vai ter mais tempo de vida, mas ele vai ter menos qualidade de vida. Vamos trazer para o Monjaro. Por quê? Ele vai usar uma medicação de excelente qualidade, ele vai perder peso, mas ele vai perder massa muscular, massa óssea, fazer sarcopenia e perder um dos principais órgãos do nosso corpo, que é músculo. Só que eu tenho outro grupo de paciente, que ele vai envelhecer, ele compreendeu o que ele precisa. Muitas das vezes ele é um paciente até realmente já com uma predisposição, ou que já até tem diabetes, insuficiência renal. E aí esse paciente teve acesso, né, à medicação, Tizapatida. Só que ele faz de uso adequado. Ele usa a dose adequada, ele alimenta e entendeu que ele precisa comer proteína, ele precisa fazer atividade física, e ele inseriu a atividade física resistida e a cardiovascular, uma caminhada, uma corridinha no dia dele. Esse paciente, ele não só vai viver mais, mas ele vai viver melhor. E é o que a gente encontra no consultório. A pessoa que está fazendo errado, a pessoa que está fazendo certo. Quem está fazendo da maneira inadequada é aquele cara que sofre consequências, que sofre complicações e que aí joga para a medicação o problema. E o cara que entendeu o processo, ele assume a responsabilidade da situação e vai evoluir bem. Então nós vamos ter muito esses dois grupos na sociedade. Eu brinco muito com meus pacientes, eu falo assim, eu quero ser só sua mentora, mas eu te oriento. Mas quem tem que fazer é você. E você tá de certinha. Hoje porque é muito mais fácil, igual você falou. Não, o Monjaro faz. As pessoas querem que o Monjaro faz. Né? O Monjaro entrega o que ele foi feito para fazer. Exatamente. Entrega. Só que como eu vou fazer aquilo, essa orientação cabe a nós. Sim. Não é verdade? Sim. E aí, muitos chegam, porque fulano de tal ou colega tal. Fala, não, peraí. Esqueceu as pessoas, agora eu e você. E você? Né? Porque a autorresponsabilidade a gente tem que colocar, porque senão não vai para frente. Eu posso falar isso porque quantas vezes eu pus... Jogar para terceiros. É muito mais fácil achar que a Monjaro vai fazer isso, ou o personal vai fazer isso, ou não sei quem vai fazer isso. E até o ponto, Bianca, de aceitar às vezes assim, ó, não, se para o uso desse produto eu preciso dessa realidade, eu não consigo participar dela. Nós temos que buscar outra via. Outra opção. Outra via, outra opção. Entendeu? Justamente. Eu não posso ser o cara da moda. Eu tenho que ser o cara que trabalha com a realidade. E a realidade daquele paciente. Entendeu? E igual você falando a gente falando da Tizapatida, porque, né, realmente... É o do momento. Mas é um peptídeo também, né, Bianca? Então... Ele é um peptídeo, né? Assim como a insulina já está há quantos anos aí também, né? Todo mundo falando de peptídeo, mas peptídeo já diversos que a gente já vem usando. A gente já tem usado. Tem muitos aí que têm sido estudado, a gente está aí, né? Só que eu tenho visto que muita gente está ansioso para trazer esses peptídeos, e eu fico assim assistindo, eu acho que você também está do meu jeito, assistindo tudo quanto é vídeo, tudo quanto é mentores aí de longevidade, para procurar onde que eu posso comprar, já pode comprar, não sei o quê, só porque não pode comprar, não pode vender, porque os que a gente tem, porque já tem aqui no Brasil, né? Tem muita gente trazendo de fora. Tem muita gente trazendo de fora. Já tem gente, não, mas fulano traz, não sei o quê, mas é assumir um risco.
É assumir um risco sem... Até porque, de novo, por exemplo, a retratrutida, né? Que é um que vai vir aí, o novo. Um amigo meu conseguiu, e a gente sabe que é algo que tem muito disseminado no meio do fisiculturismo, que o pessoal está usando. Entrega-se realmente um excelente resultado ao fisiculturista. E aí ele pontuou. E a maioria dos peptídeos, né? São estudados em fisiculturista. Aí o que nós estamos pontuando? Entende que é um ambiente? Quem é o cara fisiculturista? Ele é um cara que faz atividade física, ele é o cara que come de hora em hora certo, ele é um cara que ele tem o horário para acordar, tem o horário para dormir, ou seja, ele é o cara que tem uma vida muito bem fundamentada, estruturada, os tripés dele estão muito ali. Aí vamos trazer para a realidade da mãe desse amigo meu. Quem é sua mãe? Né? Não estou ofendendo, mas sua mãe tem sobrepeso, é cardiopata, não faz atividade física. Come mal, dorme hormônios mal, alterados. Tem gordura, tudo isso. Será que a sua mãe está pronta para isso? E hoje a busca do estudo para entrega esse produto está preparado para a pessoa comum? Porque muitas vezes ele é excelente para o fisiculturista porque o cara é grado. Mas na hora que jogar isso no mercado e pegar pessoas como nós, talvez o negócio não dá certo, vai vir cheio de problema, porque o problema não é o produto. É quem vai usar ele. Para quem? Você entendeu? Eu falo assim que as medicações têm que ser para quem que você vai usar. Porque senão você usava, vamos falar, losartano para todo mundo. Para todo mundo. Não é verdade? Sim. E segue a mesma regra. É a mesma coisa. Igual. E todos esses peptídeos, né, que estão sendo aí divulgados, eles estão sendo estudados para fisiculturista, igual você falou. E aí, eles com os pilares todos bem alinhados. Sono, alimentação, hormônio, suplementação, atividade física. O solo, ele está pronto para entregar o resultado. Para aquele. O resultado que você precisa. Aí você pega e joga num solo que não gera nada, que não produz nada. Só produz câncer. O metabolismo está tão desregulado que o único padrão de célula capaz de se desenvolver ali é uma célula cancerígena. Aí você pega e joga uma substância de capacidade proliferativa. Vai nascer manga dessa terra? Não nasce manga, não. Vai nascer mato mesmo. Não tem semente de manga. Você entendeu? Justamente. A gente tem que ter muito cuidado. Assim, você também deve ter pegar muito no consultório. Os pacientes que chegam com a gente já usando a tizerpatida sem saber de onde que está vindo essa tizerpatida. Muito. Não, eu tive uma paciente que acompanhou com a gente, depois ela parou de acompanhar, aí depois eu só ouvi que ela falou que a tizerpatida fez ela dar um derrame pericárdico, que ela quase morreu. Só que na época que ela estava usando a tizerpatida, eu questionava muito pra ela assim, da onde você tá conseguindo? Isso. E ela sempre falava assim, não, tá vindo de fora, fulano traz pra mim, não sei o quê. Aí eu falava assim, mas você tem segurança de onde é esse produto? Ela, não, vem, enfim, nós não vamos citar lugares nem nomes e tudo. Ela falava, eu tenho alguns meses que eu ouvi na academia ela contar, né? Aí eu falei assim, será que foi a medicação? Ou foi o solo? Ou ainda mais, foi da onde veio o produto que não sabe nem se é. Porque o que eu sei, né? É assim, o que ela já falava, né? Tanto é que ela não só usava, como vendia também na época, era que o produto dela era um produto de fonte duvidosa. Então, para mim, no meu consultório, eu não acompanho paciente que eu não sei, que onde vem. Precisa comprar de mim? Não precisa. De forma alguma. Mas é duas opções. Eu sou bem assim. Farmácia. Ou é da minha, porque eu sei a que eu uso. Eu falo muito isso com o paciente. Você concorda comigo? Sim. Que é a que a gente usa, porque você sabe onde que e compra. Se der problema, e você sabe aonde você vai dar problema. Você vai. Não é verdade? Então, é essa daqui ou na farmácia. Se não for, não, porque eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, ou eu tenho uma amiga que traz do Paraguai. Que seja, eu não acho. Até porque hoje Paraguai é proibido, até o uso interno, né? Não pode usar e nem venda, porque isso é como tráfico. Sim. Né? Então, assim, nesse perfil você falou certinho. Da onde veio esse produto que você está usando? Realmente ele é o produto que você está usando? Você tem a segurança? A gente vê nos jornais que nem os que a gente tem aqui dentro, muitas vezes a gente consegue garantir que é. E a gente tem estudos, na verdade, olha para você ver, tem algumas farmácias que a gente chegou a comprar. Sim. Né? E aí hoje a gente sabe que não tinha nada da substância. E olha para você ver, e é daqui a gente pagando tudo. Imagina essas que a gente paga por R$200, R$300. Não.
Nisso aí, assim, ó, uma paciente veio e argumentou. Acaba que hoje a gente está bem, então tem um volume de pacientes nos Estados Unidos, a gente tem alguns pacientes na Europa, e acaba que, hora ou outra, a gente vê algumas coisas que a gente não tem acesso aqui. Mas lá eles têm acesso. E aí os pacientes daqui começam a ir buscar, e aí eles falam assim, não, mas eu paguei em tal produto R$400. Eu falo, não tem como. Porque se quem pagou nos Estados Unidos pagou $500, minha filha, o produto original para chegar aqui, ele vai chegar mais caro, porque a matéria-prima exige isso dela. Então não tem como você estar comprando mais barato que o revendedor. Entendeu? Mas ter essa capacidade de compreender e não assumir riscos é fundamental. E essa questão, quando a gente fala só da tizerpatida, a gente também... Não é só da tizerpatida que a gente tem que saber de onde que vem. Não é, você concorda comigo? Nos nossos suplementos, quando a gente pede para... ou uma coenzima Q10, uma K2-MK7, ou mesmo um ômega 3. Vamos falar um ômega 3, uma creatina. Você tem que saber. Tem. Você concorda comigo? O paciente ele precisa saber. Quando você fala assim, sobre o ômega 3. Então, por exemplo, o ômega 3 tem que vir numa embalagem escura, que ele precisa vir com um antioxidante. Vamos lá, né? Entender qual é o perfil de ômega 3, EPA, DHA, entender dosagem lá dentro, compreender, vamos lá, da B12, então é uma cobalamina, se é uma metilcobalamina, se é uma hidroxicobalamina. Então, tem todas essas diversidades importantes para o paciente entender. E isso vai partir do relacionamento dele com o médico, até porque a cianocobalamina ela tem uma meia-vida. A metilcobalamina tem outra. Então, assim, como o médico está organizando, gerindo, fazendo a sua gestão de envelhecimento. Então, é isso que hoje a gente foca muito lá nesse paciente de gestão de envelhecimento que a gente trabalha, assim, fulana, nós estamos no seu protocolo de gestão, hoje é assim, sua programação é essa. Então, hoje a gente senta com o paciente, monta uma estruturação para que no decorrer do ano, os exames nós vamos fazer esse você faz semestral, esse você faz anual, esse você faz bianual, né? Um acompanhamento desse indivíduo. Justamente isso daí a gente tem feito lá no consultório, porque a gente não vende consulta. Não, é uma consultoria. Né? Você concorda comigo? O que você comigo? falou, Bianca, é muito interessante e lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né? É muito assim, hoje você é muito mais um consultor do que mudou muito a função do médico. Hoje ter razão é muito difícil, não é questão de ser difícil. A pessoa tem informação muito fácil. Então, assim, muitas vezes o paciente já chega no consultório... Já querendo saber, já sabendo o que ele quer. Ele já sabe tudo o que ele quer. Você só vai direcionar. E até assim, porque antes era o Google, hoje é o GPT. Lá fora hoje, e assim, é super interessante lá fora hoje, você vê os profissionais trabalhando, ainda existe um misticismo no Brasil sobre o uso de IA, né? O CFM já veio, já regulamentou, tá tudo muito bem estruturado. Mas você não vê os profissionais médicos aqui, parece que todo mundo só burburinha sobre IA, né? Ninguém tem a coragem de pôr a cara e falar que a IA tá aí, que tá todo mundo usando, cada um usando a sua de uma forma. Lá fora, quando você vai conversar com os colegas e questiona alguma coisa, ele pergunta, você já deu um cloud? Então você fala, o que é isso? Eu falei, você já deu um cloud? Não, você já perguntou pro seu GPT? Você já questionou pro seu GPT? É o nome do GPT. Não, mas eu não sabia que, né? Não, vai lá e questiona. Depois você questionar pro GPT, se você tiver alguma dúvida, vamos debater. Mas dá um cloud. Você entendeu? Então, isso, vamos dizer, dar um cloud, o seu paciente ele já fez. Hoje o paciente Hoje o paciente já chega no meu consultório e, de novo, a gente é muito de conversar, os pacientes ele tem muito trabalho, assim, não, doutor, já pus os exames no GPT tudo. É de jeitinho. Já pus no GPT tudo. Eu falei, bom, então você já sabe? Aí eu já pego, já começo a ler, já começo a debater, a discutir, já vai falar como que vai tratar. Ou seja, o paciente hoje, ele já vem sabendo se o exame dele está alterado, se não está, ou pelo menos achando, porque como o CFM trouxe, o Cláudio, o GPT, ele vai te trazer a informação. Se ela está certa ou não, é responsabilidade do médico que usa. Então, muitas das vezes, o GPT, o paciente chega lá com a informação que o GPT trouxe, e aí ele traz algumas coisas. Não, tá, mas entenda, na contextualidade do seu caso, ele não tem essa amplitude de situação. Ele não sabe qual é a sua queixa, ele não sabe ainda seu qual dia a dia. Exatamente. A sua ambientalização. Exatamente. Então, isso que a gente vai fazer e fazer, opa, vamos lá, né? Quando você tá de férias, quando você não tá. Se você consegue dormir antes das 10, você consegue. Então, essa estruturação que nós vamos montar aqui agora.
Entendeu? Então, Que é, na verdade, o que você falou. É uma mentoria, é uma consultoria. Totalmente uma consultoria. Quando você pontuou, achei bem, é exatamente isso. Porque e cada vez mais vem o paciente e fala assim, não, eu já coloquei no GPT os exames. Eu falo, não, bom, você já colocou? Então agora nós vamos discutir sobre. Pega o exame, de um por um nós vamos. Ó, tá com desbiose por conta disso, disso. Tá, tem que fazer assim. Ó, o ferro e B12 tá baixa. Ó, a sua homocisteína tá alta. Mas a B12 está baixa, temos que corrigir. Opa, não, homocisteína alta, B12 alta, temos que entender metilação, temos que ver risco cardiovascular. Então, você consegue fazer, às vezes, no trabalho, né? Que a IA ainda não está preparada para fazer, mas é algo que vai entrando cada vez mais na nossa rotina. E, na verdade, igual eu achei interessante, igual você falou, o paciente já pede para o GPT, né? Põe os exames lá, tá. Só porque muitos não entendem também. Não entende também. Porque, né, verdade, só, tipo, deu isso daí, mas eu não entendi, não. Aí, lógico, aí cabe a nós, né? Orientar de acordo com a ambientalização daquele paciente. Sim. Mas também tem muitos, igual no meu caso, na cardiologia, que chega assim, doutor, agora tem a lipoproteína A apolipoproteína B e não sei o quê. Aí eu falei, tem. Senhora pede? Eu falei, peço. Se precisar, eu peço. Aí eu falei, peço. É tipo assim, testando, né? Testando. Peço, mas você tem histórico familiar? Você, né? Não, mas eu quero que pede. Eu falei, tudo bem. Aí pede. Aí chega. Deu isso. Eu falei, você pediu para o GPT olhar também? Mas eu não entendi nada. Então, assim... Não entende a correlação. A correlação. Isso. Mas aí é o que você falou. Hoje, e isso vai piorar, né? Isso vai vir de forma mais desligada. O médico, ele tem que compreender essa situação e a função de consultor e de capacidade de interar todas essas coisas, né? E eu vejo muitos colegas achando ruim, né? Porque você já viu que... não, fica perguntando pro Google, fica perguntando pro GPT, fica não sei o quê. Pra mim, eu adoro, porque me agiliza, porque aí eu já coloco aquilo ali, tipo, para paciente. E eu acho bom, porque, assim, o relacionamento da gente é bem tranquilo. Então, assim, o paciente, ele é tão livre, eu não tenho problema com esse tipo de coisa. Também não. Não tem de forma alguma. Porque eu acho que facilita mais ainda. E precisa. E assim... é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Não tenha dúvida disso. Hoje, eu brinco lá no consultório, lá no hospital, eu falo assim, vocês preparam que em menos de um ano nós vamos ter um robozinho caminhando aqui comigo. Eu quero um humanoidezinho, na verdade... Quando você traz um pra mim, tá? Mas é o que você falou, é um caminho sem volta. A gente não tem dúvida disso. Rafael, tem gente que acha normal sentir dor depois de 35, 40 anos. Quando o corpo começa a dar sinais de que algo precisa mudar? Nada. Vou trazer duas coisas para você, né? Uma, vou citar uma pessoa que a gente gosta muito, que é a Ana Cristina. E a Ana Cristina, ela me ensinou... num processo que a gente pôde viver junto, que a dor faz crescer. Então, quando você falar de dor comigo, eu vou sempre falar assim, a dor é um excelente sinal. Ainda bem que tem a dor, né? Ainda bem que tem a dor, porque ela te movimenta, ela te mostra que algo tá errado. Então, a dor faz crescer. Então, sempre tiver dor é um sinal de alerta. Então, algo tá errado. Ou emocional... endócrino, enfim, orgânico, articular, algo tá errado. Então, Rafael, quando a dor... Se você está sentindo dor, é porque algo precisa mudar. Você tem de movimentar. Sair da sala, levantar, começar a fazer atividade física, ou mudar a alimentação, ou terminar um relacionamento. Então, que isso daí é o mais importante. Sabe por quê? A maioria dos colegas, quando o paciente está com dor, o que faz? Que vai no ortopedista? Você fala, medica? Medica. Não medica e faz o quê? Não pode fazer atividade física. Pelo porque amor de Deus. Você concorda comigo? Concordo. Você deve ouvir isso todos os dias. Não pode fazer pilates, não pode fazer musculação, não pode fazer hidroginástica. Na verdade, a única coisa que pode fazer é hidroginástica e pilates. É o que sai a prescrição. Não é de jeito? E olha lá. Tá com dor? Porque todos os meus vozinhos, não, nós vamos começar uma academia. Aí ele já olha, academia? Não, nem que seja uma caminhada. Não, mas meu ortopedista falou que eu tenho artrose, hérnia, eu não posso... Você concorda comigo? E aí eu vou te trazer uma frase que eu lembro da minha primeira aula de medicina do esporte. Que onde eu fiz também, lá em Não Belo Horizonte. Não sei se eu souber essa frase, mas pelo menos a primeira aula ficou muito enraizada em mim. Acho que eu já falei ela aqui com a gente, vai dizer assim, se o seu médico fala para você não se movimentar, fuja dele. Ele está te matando.
Devagar ou rápido, ele vai conseguir te matar. Então, E é bem isso mesmo. Então, ó, gente, tá com dor? Tem alguma coisa errada. tem alguma coisa errada. Se movimenta. Qual que é a direção? Se a dor é emocional, o relacionamento não tá bom, termina. Busca curar, vai buscar um jeito. Ué. Porque aquilo ali, se você ficar naquela situação, vai te matar. Porque o emocional também mata. Se a dor é articular, se ela é muscular, vamos entender o processo e buscar uma atividade física. Se a dor é neurológica, vamos ver o que está acontecendo nesse ambiente para poder... Mas então, é movimentar. Sentiu a dor? Entenda o que está causando e caminhe em outra direção. Eu costumo dizer que emagrecer, voltando a emagrecimento, é tratar, sem tratar a inflamação, sem tratar o emocional. Porque muita gente, como você falou, está num relacionamento doentio. Então, ele está comendo pelas emoções. Vamos falar daquela fome hedônica. O sono, aí não dorme direito. Deixa eu só pontuar, assim, ó. Gente, e relacionamento é tão complexo sobre doentio, é que às vezes... A gente que tá não sabe. Não, nós somos o relacionamento doentio que carregamos. Você vive o relacionamento doentio com você mesmo. Então, às vezes, o primeiro, você precisa se curar desse relacionamento doentio que você vive com você. Entender o que está acontecendo. Porque hoje mesmo eu tinha uma paciente que era assim... eu queria... Né, você falou assim, ela realmente tem diversos problemas e a indicação dela é parar de trabalhar. Aí eu falava, olha... Ela, mas eu não... Nossa, mas a escola eu gosto de ir para a escola. Eu falei, então, se você gosta, vamos procurar um meio de você ir para a escola. Não, mas aí eu queria ela ficar em casa... Às vezes a pessoa é tão doente que ela não consegue fazer as escolhas. O relacionamento dela com ela mesma é tão doentio que eu falo assim, não, pera, primeiro você tem que curar o relacionamento com você. Enquanto você não se estruturar, não se conhecer, não saber quem é você, quais são os seus gostos. Pera, eu gosto de... Frase da doutora Marielle. Eu mato. Ela falou assim, ó, de pinga a vinho, cada um tem a ressaca que merece. Eu levo isso pra vida, porque assim, ó, independente do que você for beber... Você vai ter uma ressaca. Escolha a sua bebida que você gosta. E tem gente que não sabe escolher. Aí fica, eu bebo pinga, eu bebo vinho, eu vou parar de beber, eu bebo cerveja. Não, pera. Entenda, vai ser feliz. Escolha o que você quer pra você. E aí depois de você se conhecer, depois de você se curar, e depois desse processo de você aprender a conviver com você, estar só bem. Independente de outras pessoas. Independente de outras pessoas, entendeu? Aí é a hora de você expandir. Você está tentando, né, se adoecendo por alguém, quando na verdade você é a própria doença. Então, se cura primeiro, antes de ficar jogando, porque quando você se curar e compreender quem é você vai ter força. Você vai ter força e você às vezes não vai... Porque quando você joga a responsabilidade para outras pessoas, fica muito complexo. Então assim, pera, se não é isso que eu quero, Bianca gosta de vinho. Eu vou casar com a Bianca. Eu nem tô bebendo mais nada. Mas a Bianca gosta de todo dia à noite, uma tacinha de vinho, uma lareira. Eu gosto do quê? De 8 horas, tá deitado, dormindo, já... E aí, não, mas eu quero... Mas se você for com a Bianca, vai tomar vinho. Mas eu não tomo vinho, porque dá queimação. Não, mas então, nós vai dormir... Mas a Bianca toma vinho todo dia de noite, porque até ajuda ela a tirar um soninho. Então, uma tacinha de vinho ela toma. Mas eu não vou fazer companhia pra Bianca, não, porque eu vou dormir... Você entendeu que a coisa não vai dar certo? Ou seja, a pessoa ela não se conhece, aí ela tenta já mudar, e aí é onde as coisas vão se tornando complexas. E vai ficando muito mais difícil. E a gente vai adoecendo e adoece outra pessoa. E adoece a outra pessoa. Rafael, a gente fala, né, de emagrecer, igual a gente estava falando, que do emocional, da inflamação, do sono, né? Que é quando a gente está dormindo que a gente produz os principais hormônios, né? GH, cortisol, a testo, que o corpo prepara para se reestruturar, se regenerar mesmo. Então a gente sabe que alterações do sono vão causar doenças neurológicas, né? O cara também, né? Também. A alimentação, hormônios, o movimento, igual você falou. Então não adianta eu querer emagrecer e só pôr a Monjaro, vamos falar, ou uma lira, ou uma Ozempic, se eu não estou mudando ou se eu não estou sustentando os outros pilares. Sim. Igual você falou muito bem, né? Que aí esses pilares é o solo. E não existe querer que nasça, igual você falou, manga, sendo que não tem a semente de manga. Não tem semente de manga, não adianta. E na sua visão, quais hábitos desses mais aceleram o envelhecimento e pioram a qualidade de vida? Sedentarismo, ultraprocessados, privação do sono, excesso de tela,
estresse e perda muscular. Nossa, mas isso aí você pegou Eu sabia. Você pegou pesado, hein? Mas assim... Mas assim... Não tem uma realidade absoluta, de novo, né? Há toda uma contextualização. De cada pessoa. Isso. Mas hoje, do que eu consegui ler até hoje, a gente vem buscando sobre neurociência, que é uma outra área que eu venho me aprofundando cada dia mais, é a parte da neurociência, até sobre perspectivas de realidade, né? Que a realidade, ela realmente é múltipla. Então, quem tá ali tá vendo uma situação, eu tô aqui, tô vendo outra, e não tem ninguém mentindo, elas só estão sendo vistas de pontos diferentes. É o 6 e o 9, né? E o cérebro processa isso de forma diferente, nem em virtude disso, entrado muito em contato que um dos piores fatores para o envelhecimento é o estresse. O estresse, a pessoa que ela vive infeliz, que ela vive estressada, que o ambiente que ela não sabe, aquela pessoa energicamente carregada, que é aquele paciente quando sai do seu consultório, você fala assim, meu Deus, como é que eu... Sugou tudo. Dá vontade de dizer assim, fecha a agenda que eu não consigo mais atender hoje. Você já deve ter passado por isso, assim, parece que a pessoa ela leva tudo certinho. E mostra que realmente essas pessoas que vivem dessa forma, elas sofrem mais de doenças crônicas, elas sofrem mais com câncer, elas têm uma degeneração maior. Então, a gente tem diversos grupos populacionais, né, que são os que mais viveram. A Zona Azul, né, aqueles lugares... Sim, os lugares, Loma Linda nos Estados Unidos, China e Japão, onde o trabalho mental, onde a pessoa ela aprende a meditar, a refletir. Então, são zonas hoje que a população vive mais, vive melhor. Muitas vezes porque o ato do estresse, né, ele sobrecarrega o corpo como um todo. E eu adoro, tem na Netflix, tem até não é? Adoro. E aí eu fico vendo, eu queria morar naquele que é lá na Itália, sabe? Que aí mostrando como que é o dia a dia deles e o quanto que é importante a qualidade de vida deles estar com as pessoas. Lembra quando a gente começava assim, nossa, mas eu só te pego viajando? Ele falou que trabalha, gente. Aí eu falei assim, mas eu só vejo ele viajando. Mas ele tem que me contar como que ele faz isso. No estudar e compreender que eu entendi assim, ó, não adianta eu querer... às vezes a gente tem aquela situação assim, ó, não, eu quero trabalhar tudo agora nos próximos 10 anos e aí depois de 10 anos eu vou parar de trabalhar. E aí a gente se estressa, se sobrecarrega. E nem sabe se vai chegar lá. Aí, ou quando chega cheio de doenças. Aí você chega ansioso, você chega depressivo, você chega com uma veia entupida. Porque você sabe, você melhor do que eu sabe o quão o estresse e a ansiedade afeta a parte cardiovascular, né? Estimula o sistema adrenérgico, vasoconstrutivo, enfim. Então, por isso que quando você falou assim, olha, tudo isso aí, nossa senhora, difícil demais de pontuar. Você citou, né? Comida, mas hoje viver bem, viver feliz, viver leve, não tem preço. Paz não tem preço. Poder deitar num travesseiro e dormir é algo divino. Surreal, né? E aí muita gente acha que essa paz vem só... Isso aí eu acho que igual você, a gente já conversou algumas vezes, é uma construção. Com certeza, é uma construção. Que vem, não, a partir de hoje eu vou ser assim, não sei o quê. Eu acho que não, vem aí entender a importância de uma saúde, que aí a saúde, vamos falar, fisiológica, mas também a maturidade de uma saúde espiritual para poder chegar nesse naipe de ter a paz. É construção, porque vou te dizer assim, vamos dizer, no começo da minha vida profissional, até quando eu cheguei em séries, se eu não estivesse trabalhando, e é uma coisa de nós médicos, eu tava me cobrando, falando, nossa, gente, como que eu não tô trabalhando? Então, às vezes, a gente viaja para descansar, não sei se você ainda é assim. Hoje não. Hoje eu não sou não, mas eu já fui. Por isso que eu falo assim, eu já teve época que eu viajava, aí um paciente ligava e eu falava, nossa, eu não tô lá para atender. Nossa, eu tô perdendo uma cirurgia. Nossa, e agora? Como é que faz? Aí, hoje, eu aprendi assim, quando o paciente liga, fala, não, mas eu não estou em séries. Na verdade, hoje a gente entende que é preciso sair para não poder atender, para a gente poder descansar, para poder permitir que o corpo recupere, que a mente descanse, para que você retorne. Melhor, né? Exatamente, você retorne e possa oferecer melhor. E acontece, graças a Deus, né? Hoje ainda acontece muito, o paciente ligar e fala assim, olha, eu não estou em série.
o senhor pode procurar outro atendimento, ver. E ter essa paz de entender que aquele não era o momento seu. Aquele era o seu momento de outro descanso, né? Era o momento de você acalmar a mente, relaxar, desligar o sistema adrenérgico, simpático, ligarmos outro sistema, respirar, deitar numa grama. É isso que às vezes as pessoas esquecem. E achar que tem que estar ligado nos 240. E vocês me conhecem, sabem que quando eu estou ligado nos 240. Porque eu estou aqui, nós estamos conversando, eu já olhei, tem paciente no consultório, o pessoal está mandando mensagem, mas eu estou aqui, mas eu já estou... Mas quando eu desligo, se eu vou, eu consigo. E nessa rotina do dia, por momentos. Então, eu levanto às 5, levantar às 5 é o que eu falo para, né, nós conversamos. Mas eu levanto às 5, vou malhar, tomo um café com a minha família, e aí eu entro no meu dia. Eu desligo o meu dia? Desligo. Acabou 7, 8 horas da noite. Então, eu aprendi a desligar esse dia também. E que hora que você dorme para poder acordar às 5? 9h30, 9, no máximo 10, está tudo desligado. Então, a gente... O higiene do sono também. Isso que eu ia pontuar. Então, aprendi a fazer higiene do sono. Então, eu não ponho nada estressante, eu diminuo tela. Se eu ponho alguma coisa na televisão, eu ponho normalmente algo que me relaxe, que são programas de comédia. Então, eu já vou preparando realmente o meu organismo para desligar. Não ligo todas as luzes da casa. Então, se eu cheguei em casa, já está de noite, eu deixo bastante as luzes desligadas, às vezes até ficar a casa um pouco no escuro, entendeu? Então, já vou preparando o corpo. Não gosto, não é que não acontece. Acaba que algumas coisas a gente não consegue evitar, mas eu odeio tratar de problemas no final do dia. Então, qualquer pendência que fique, eu falo assim, não, vamos resolver amanhã de manhã. Agora de noite, e depois da academia. E depois da academia. Mas é mesmo, eu falo, agora, e depois da academia. Não vamos, porque, a cabeça cansada, você vai trazer um problema, nós não vamos ter mentalidade, o cérebro não está pronto para discutir, para ver as possibilidades. E eu vou te falar, menina, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aprender a posterga para amanhã. As coisas que eu sempre deixei para resolver no outro dia foram resolvidas de forma muito mais sábia e de forma muito mais calma do que foi resolvida de supetão, final do dia, aquela correria. E aí, às vezes, acaba que o cérebro já está cansado, não pensa na melhor resposta, né? Perfeito. E, Rafael, sobre prescrição, né? Você é prescrição de atividade física para os seus pacientes. Porque hoje em dia, né, tem a prescrição de atividade física mesmo. A gente fez medicina do esporte, tem essa prescrição, sim, né? Sim. E pede um teste ergométrico, vê pede o teste ergométrico. Hoje, para quem tem condição, faz um isotomo. Enfim, hoje você entendeu que esse paciente vai fazer. E aí, no que você tange a prescrição, assim, atenção, esse paciente ele tem artrose de joelho, esse paciente ele tem um pé plano, esse paciente ele tem hipermobilidade, esse paciente... Então, a depender das especificações, né, cardiológicas, pulmonares, é um paciente asmático, não é asmático, ele tem asma restritiva, obstrutiva, enfim... Dentro de toda a contextualização desse paciente, você vai falar assim, não, você não pode fazer pilates, você pode fazer pilates. Mas sai movimentando. Mas sai movimentando. Então, o cara da hipermobilidade não sai para pilates, ele sai para musculação. O cara que ele já é um pouco mais tenso, né, da espasticidade, ele muito difícil começa só com a musculação. Ele vai para o alongamento, ele vai para o pilates, precisa fazer. Então, esse direcionamento, ele tem, além dessas outras, ele tem alguns alterações de artrose, tendões lesionados. Como é que nós vamos tratar isso a permitir que ele se reabilite? Isso eu faço muito no consultório por causa dos pacientes com lipedema, né? Geralmente com lipedema, dependendo do grau de inflamação, qual o grau desse lipedema, não adianta eu querer colocar ela fazer um crossfit. Não tá adianta, toda inflamada. De jeito nenhum. Né? Aí é onde a pessoa se frustra. É outro cuidado que a gente tem que tomar muito. Assim, o profissional, às vezes, naquela ânsia. Naquela ânsia, e às vezes até por falta de saber, começar a querer forçar o paciente numa situação que ele não está pronto, que é o que você acabou de falar. Ele não está preparado, é um paciente com lipedema, e você quer que ele faça uma atividade que aumenta ritmo e manda o cara para um crossfit. Aí não consegue fazer, aí gera aquela frustração. Tá vendo? Não dou conta. Mas não é que não dá conta, é que nós, como profissionais, não conseguimos fazer a prescrição adequada para aquele paciente. Uma coisa que eu ia só falar, se você está estudando a neuro, né? Tem muita plasticidade, né? Agora tá, a última moda que eu estava lendo também, não sei o quê, é estimular, né? É estimular, mas porque o que plasticidade cerebral. O que aconteceu? O que assim, né? Pelo menos o que eu tenho lido e a gente tem debatido é que assim,
as telas atrofiaram o cérebro. E o processo de desenvolvimento para cidades nos restringiram demais. Isso impediu o cérebro de ter contatos e estímulos com diversas coisas. Então, assim, de maneira rústica, o cara vivia no mato, ele tinha contato com planta, com bicho, era uma hora pisava em pedra. Hoje, você usa um Crocs, hoje você usa um Crocs, que praticamente te impede de sentir o chão. Você anda de carro o tempo inteiro, você anda de um lugar para o outro, respira só ar-condicionado, ou seja, é um cérebro que não teve possibilidade de estímulo para desenvolver. E aí, agora você tem a questão de trazer estímulo para esse cérebro, essa plasticidade. Eu começo a trazer ondas, luzes, que sensoriais. Eu tô com a empresa que está com um capacete e entrega resultado, porque é estímulo. E ó, pra você ver, é o mundo que nós estamos. Eu tava conversando justamente isso com meu esposo. E a gente, eu brinco com ele que ele é da roça, né? No final, nós vamos pra roça. Saudável. E ele fala assim, loira, isso que é vida. Porque lá a gente fica descalço, andar, em pedra, em brita, e eu fico, não, meus pés. Ele falou, é isso que é vida. É andar em grama, é pular, é não sei o quê, é respirar. Isso é viver. Né? Aí ele falou assim, e todo mundo agora, o chique é isso. O chique agora, todo mundo é ir pra roça, mas ninguém tá dando conta. Aí quando não dá conta, faz esses capacetes. Sim. Porque não consegue. Não consegue. Porque é o mercado. Você traz a doença e você traz a cura. Justamente. Entendeu? Mas aí você vende, né? A grande questão é vender. Porque assim, falar pra você, Bianca, vai pro mato. Ótimo, você pega aqui, vai pro carro, vai fazer uma caminhada, você vai ali em Ruma Pirinópolis, você vai fazer, enfim, você consegue fazer. Isso dá dinheiro pra quem? Pra ninguém. Agora, você comprar um capacete ou fazer um programa de reabilitação motora que vai pegar e trazer um choque na cabeça e luz. E, de novo, é um caminho sem volta. Porque por mais que a gente debata o que nós estamos debatendo aqui, a grande maioria social está sendo direcionada para isso. Eu estava conversando num grupo sobre de neurociência, assim, hoje, países de primeiro mundo estão pondo, e pais com condição, o filho faz judô, karatê, joga bola, final de semana vai para casa de campo, de veraneio. Então, essa criança que tem condição ou que vive num país, ela tem isso. O que o pai de classe média alta ou sem condição faz pro filho? Põe só iPhone 16. Eu tava esses dias... Não, sem mentira. Eu tava esses dias... eu fui fazer umas visitas e tal. Aí eu vi um adolescente, 13, 14 anos, juntou o dinheiro, o pai deu, e aí me comprou um iPhone 16. Porque a vida virou aquilo ali. Você consegue entender? Então, assim, você fala assim, você faz... Não faço atividade física, eu não... Não, é tudo aquilo ali. E é tão complexo porque aquilo ali foi a vitória para ele. Então, a compreensão... Muito complicado, mas, muito complexo. Eu não vejo, como posso estar sendo meio pessimista, tá? Eu não vejo redirecionamento, principalmente no nosso país. Não vejo um foco, um redirecionamento. Muito pelo contrário. Eu vejo cada vez mais direcionamento. Então, o nosso governo, ele oferece computador, ele oferece um cartão de crédito. Aí eu pergunto assim, você tem educação física na sua escola? Não, tirou. Hoje não tem mais educação física na escola. Então, hoje a educação física é brincar. Falar, então você não aprende uma prática esportiva? Não aprende. Mas aí, não tem a educação física, não tem educação financeira, não tem mais também a parte espiritual. Não. Né? Então, assim, e são pilares. Sem dúvida, né? são pilares. E aí, hoje, a gente vê alguns mentores que eu sigo, que tem algumas... Acompanho, que os filhos não estudam. Eles não precisam de estudar com a inteligência artificial na hora que precisar, mas o que eles fazem? É atividade física, é estimular, é plastia neural. Sim. Né? É colocar algumas dificuldades para eles verem o que eles podem fazer para resolução daqueles problemas, né? Ir para roça, pegar mesmo sol, pegar pesado, não sei o quê. A tela não existe e eu vejo isso pelo meu filho.
quando a gente tá aqui, né? Porque a gente tem 2 casas, né? Aí quando a gente tá aqui, ele tá aqui comigo. Mamãe, musiquinha. Quando é final de semana, ele não quer nem musiquinha, porque ele tá lá na roça. Só entendeu? Então aí a gente vê o quanto que a gente tá. E isso não é. A gente também tem que colocar a culpa no governo, colocar a culpa na escola, mas aí a gente, como pai, mãe, a gente também. E eu tô pondo colocando a minha culpa também. Porque é muito mais cômodo. Ai, vamos pra musiquinha? Que dá tempo da mamãe pra arrumar? Dá conta, você entendeu? Sim. Do que, mas quando tá lá na chácara, não existe nem celular. Bianca, é muito mais cômodo você buscar o comprimido. Então, volta tudo. Eu vou dizer pra você assim, ó, vamos, né, estamos falando aqui. Eu tava, de novo, não vou citar, senão vão acabar sabendo. Eu tava em um ambiente e aí os pais pegaram e compraram um salgadinho pro filho. E aí, na hora, o menino tava ali assistindo tela, e aí o pai chegou e entregou um salgadinho. Aí eu pensei assim, nossa, a quantidade de estímulo que esse cérebro de uma criança de 2 anos e meio, 3 anos está recebendo, que ela não vai conseguir processar. E eu achei super engraçado, porque na hora, como a gente tá estudando isso, eu achei assim, ó, eu falei, gente, eu imagino que daqui meia hora esse menino vai estourar, assim, vai gritar, imaginei, mas assim, nem processei, tava fazendo outras coisas, ele tava ali com outro objetivo, e segui meu objetivo naquele ambiente, tranquilo e tal. De repente, parece assim, falei, gente, mas que engraçado, só fiquei calado, só observei, mas foi super engraçado assim, meia hora, 45 minutos depois, o menino começou a correr, e a gritar, e a chorar, e a surtar, e esse menino... Aí eu falava assim, nossa, realmente, o que a gente vê na literatura, que o excesso do açúcar, que o excesso de conservante, é estímulo. Um sucrilhos, uma batata, um Ruffles, aquilo tem tanto estímulo para a boca, para o corpo, para o intestino, que é o nosso segundo cérebro, que se não for o primeiro. Então, assim, aquilo tem tanto estímulo para receber. E aí você põe nos 2 principais fontes de estímulo do corpo que tem, boca e cérebro. Não tinha outra. O menino e o pai assim, para. E eu só que assim, o menino consegue entender o que ele tá passando? Zero. O menino não consegue entender nada que ele tá passando. E muitas vezes nem os pais. Não, lógico, né? Muitas vezes nem os pais, mas assim, eu digo assim, a criança, ela recebeu uma quantidade gigantesca de descarga adrenérgica, dopaminérgica, tudo aquilo de uma vez e o corpo não tá preparado para lidar com aquele volume de sensações e emoções. A forma é correr, gritar, chorar, birrar, espernear, para jogar a energia, jogar para fora. E aí o pai, não, é TDAH. É autismo. É mais fácil com meu filho. Ele vai comer e aí, musiquinha. Aí eu, né? Põe a musiquinha. E aí eu comecei a observar. Aí ele come sem sentir. Tudo sem que eu pôr na boca dele, ele vai comer. Ele vai comer. Né? E aí, então, assim, aí agora, o problema agora é tirar, né? Vai tirando aos poucos, tentando fazer outras coisas, mas para não pôr na hora, principalmente na hora de comer, porque quando, igual você falou, vai estimulando tanto, porque ele está sendo estimulado com a visão, com a audição, com tudo aquilo ali, ainda com a boca. O cérebro não consegue reconhecer o que está acontecendo. Nada. E para virar mais para frente um obeso, sim, ué. porque ele está comendo sem sentir o gosto. Ele está comendo sem perceber. Sem perceber. Né? E assim... Você falou certinho. E é por isso assim, ó, o processo de obesidade, ele não começou na adolescência, ele não começou depois... Ele começou nisso aqui. Você começou a dar comida pro seu filho sem perceber. Ele nunca pôde pegar na comida, amassar a comida, sentir a comida... E aí, assim, ele sempre comeu sem ver que estava comendo. E aí isso veio nas fases da vida, nas janelas de oportunidade, sendo transferida para outro momento. Aí chega na vida adulta, ele não percebe que ele come. Mas ele não percebe que ele come por quê? Porque lá aos 2, 3 anos de idade, ele não pôde aprender. Na janela de oportunidade, de percepção da alimentação, isso foi privado dele. E assim, e isso que a gente está conversando que para muitos pode até parecer, mas isso é saúde, isso é o jeito que a gente tem que já começar. Sem dúvida, isso é a base. A base de tudo. É onde você começa a construir os pilares de tudo. Justamente, porque eu vejo isso nitidamente, eu mesmo, com tudo que a gente estuda, a gente faz isso em casa. E aí, na hora que eu vi aqui, eu falei, gente, eu quero que ele chegue igual eu fiz,
com 114 quilos. Você entendeu? Me deu aquela susto assim, né? Porque aí quando a gente tá lá na chácara, aí vai para pé de laranja e ele chupa e ele não sei o quê. Em casa? Não tem. Aí para chupar eu corto direitinho, não sei o que lá. Não, é com bagaço, é Mas com tudo. Mas é interessante, né? Ver os dois ambientes e como ele convive nos dois mundos. Convive e assim... E é interessante, que eu acho interessante conviver nos dois mundos. Vamos pegar seu filho e fazer um estudo. Mas... Olha, gente, já quer pôr meu filho. Fazer uma experiência. Mas, ó, você vai ver. É um bicho. Uns testes que aqui eu brinco com ele, aqui em Séries ele é um I, lá na roça ele é um bichinho do mato. Aí meu esposo também, eu prefiro o bichinho do mato. Porque depois, até ele falando isso, olha pra você ver, um bichinho do mato, em qualquer lugar que você colocar, ele se adapta. Sim, ele consegue receber. Agora, um bichinho do apartamento não é em qualquer lugar que ele se adapta. E isso não é sobre bicho. Não. É. De jeito nenhum. E, Rafael, quando você pensa em longevidade, o que significa envelhecer bem de verdade? Envelhecer bem de verdade é aceitar o momento da vida que a gente se encontra. Não é que esse momento da vida que a gente se encontra é a velhice, mas é estar bem no momento em que nós estamos. Estar bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, psicologicamente. Então, para aquela idade que você se apresenta, você ter os pilares de saúde. Então, longevidade, qualidade de vida. É ter o processo de gestão de envelhecimento bem adequado para aquilo. Porque não adianta a gente tentar achar que, por mais que tenha se feito uma gestão adequada, que o cara de 70 anos vai conseguir viver igual ao de 20. Mas esse cara de 70 anos, se ele se cuidar, fazer atividade física, ele vai ser um ponto referencial para as pessoas de 70 anos. Na temporalidade que você se encontra, estar com todos esses pilares muito bem alicerçados e arraigados. Perfeito. Não é querer... A gente também vê muito isso, né? Uhum. E o que a gente vê, a venda de muita coisa aí, é que, não, tem 70, mas com carinha de 20. Sim. E não é isso que a gente... Assim, não é sobre isso. Não, né? Na verdade, é os 40 bem estruturado, é os 70 bem estruturado, é os 70 que tem um coração bom, que tem um pulmão bom, que consegue fazer atividade física, que consegue pegar um neto, que consegue fazer uma caminhada, que consegue fazer um voo. Exatamente. Justo. E, Rafael, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente hoje e que quer viver mais, quer viver melhor, qual que seria? Eu colocaria para movimentos. Nossa, eu pensei que você ia falar isso. Eu estou já lendo sua mente. E não é sobre... E como você pontuou, e não é sobre exercício. Mas olhe para dentro de você e entenda quem é você e movimente-se para ser a pessoa que você deseja. De novo, Ana Cristina, foque nos 10 anos para frente. Rafael, antes da gente terminar, eu sempre faço uma pergunta para todos os meus convidados. Porque eu acredito que a saúde, né, igual a gente conversou bastante, vai além do corpo, né? E ela passa pela alma, pelo propósito, pela fé. E você, já em algum momento, vivenciou claramente o agir de Deus? Conta pra gente. Eu sei que a gente médica, médica, a gente, em todo quanto é lugar a gente tem, mas uma assim que para você compartilhar com a gente. Eu tenho certeza, não acho, né? Eu tenho certeza que a minha vida e tudo que eu passei, tudo que eu vivi foi gerenciado por Deus, assim. Mas um momento que eu vi Deus, que realmente houve uma mudança de chave, uma transformação, e onde eu entendi todo o processo, foi uma fase muito difícil que eu vivi. Eu não sei se eu já cheguei a falar isso com você, talvez, ou naquele momento que a gente teve no grupo, que eu cheguei muito próximo do suicídio. Então, eu cheguei muito próximo a tentar um suicídio em virtude de não compreender exatamente aquilo assim, eu não me aceitava, eu não me... eu era o problema. E aí, na hora, não tenho dúvida. Então, naquele momento, foi Deus que veio e falou assim, calma. Ei, você tá com pressa pra quê? Então, assim, você tá com pressa pra morrer pra quê? Eu achei muito engraçada a situação, porque na hora, o Espírito Santo veio e falou assim, você tá com pressa pra morrer pra quê? Então, você sentiu isso, sim? Eu ouvi assim, falei assim, cara, você tá com pressa pra morrer pra quê? Por que a pressa? Se não tá bom, o que não tá bom? Se você morrer, acaba tudo. Mas se você viver, você pode ser feliz. É só fazer diferente. E aí, assim,
Eu não tenho... E depois... E aquilo foi realmente uma mudança de chave, porque eu falei assim, gente, verdade. Uai, eu tô com peça bombarreira pra quê? Se eu posso viver e deixar as coisas acontecerem. Eu só preciso permitir. E aí foi onde eu fiz um pacto com Deus naquele momento, assim, ó. Eu não vou escolher mais. Eu não sei escolher. Eu falava assim, eu não sei escolher. Então, se eu não sei escolher, Senhor, eu não vou escolher mais. O Senhor é que vai escolher. Então, se o Senhor escolher, vai chegar até mim. Se o Senhor permitiu, eu tenho algo a aprender. Ou de bom, ou de ruim, porque sempre há um aprendizado na situação. E aí, desse aprendizado, o Senhor vai me mostrar o que eu aprendi. Também eu não vou sair, o Senhor não vai deixar eu sair cru, frustrado da situação. E depois disso, foi onde minha vida realmente, assim, eu digo, mudou, onde tudo mudou, né? Não sei, acho que a gente se conheceu, você me lembra como é que quando eu cheguei em série? Eu digo assim, eu tinha cara de AIDS. Eu vejo umas fotos minhas e falo, gente, parecia que eu tinha AIDS, assim. Era nem AIDS, porque hoje o cara com AIDS a gente não consegue identificar, né? Mas olha assim, careca, orelhudo, eu pesava 60 quilos, hoje eu tô com 90 quilos. E assim, era uma olheira bem destruído. E assim... Tudo por causa de um relacionamento. De novo, não é um relacionamento. Era eu. É onde eu digo assim, o problema era comigo. E eu transbordava isso no sentido de querer culpar as pessoas. Não é a pessoa, eu culpava o meu relacionamento com meu pai, eu culpava o relacionamento com as minhas irmãs, eu culpava o relacionamento com a outra pessoa. Então eu falava assim, não, mas essas pessoas, elas estão trazendo para mim o que eu permito. Pera, o que eu quero? Não, pera. Eu quero... Vamos lá, eu quero viajar e descansar, eu quero que o meu dia tenha atividade física no começo. Ah, mas o fulano fala que você não pode malhar cedo, porque 6 horas o médico está operando. Não, mas eu não sou médico que vai operar cedo, eu sou médico que vai operar às 7, 8 horas da manhã, porque às 6 eu estou dentro da academia. Você entendeu? Foi entender que minha construção cabe a mim, e não as interferências que as pessoas jogavam, responsabilidades que traziam. E é onde eu pontei com você assim, não, pera, não é o outro, é você. Às vezes a sua doença é você. Então, quando você se curar, pronto, você está pronto para expandir. E o insight, que sempre quando vai terminar assim, eu sempre falo o que é o insight do nosso podcast. E o seu foi 2, mas vira a mesma coisa. Vai, vamos lá. Primeiro. Eu nem sabia que tinha esse trem, viu? O insight que fica para mim é movimentos. E quando você fala de movimentos, não é sobre só movimentar o corpo. É movimentar do lugar, é movimentar, é expandir. E quando você fala, né, de essa expansão, não fica só de estudos ou de metas de batidas no consultório ou metas na academia ou de atividade física, de um sono. A meta também aí vem a autorresponsabilidade. Quando eu falo muito de autorresponsabilidade, mas nunca bateu tão forte hoje, porque eu sempre fico assim, né? Com o meu paciente, mas você tem que ter essa autorresponsabilidade, né? Eu sempre falo. Sempre falo para fazer. Né? E aí hoje, quando você falou da autorresponsabilidade, mas de outra forma, que querendo ou não é uma autorresponsabilidade, quando você falou que um relacionamento também, o principal relacionamento com você mesmo, a sua doença pode ser você mesmo, isso aí bateu muito forte comigo, né? Porque a gente fica cuidando de tantas pessoas, cuidando da doença de tantas pessoas, ou prevenindo tantas doenças de tantas pessoas, e talvez você vai adoecendo com coisas que você foi pegando. Você foi pegando. Você foi permitindo na verdade, nem que você foi pegando. As pessoas foram você permitiu que elas te deixassem. Isso. Não, eu não posso fazer isso porque assim é mais fácil para facilitar a vida de outras pessoas. Ou para facilitar o andamento de um lugar, né? Ou de um estabelecimento onde a gente trabalha. Igual você falou da cirurgia. Né? Então, não é só uma coisa. Várias coisas que a gente vai deixando, vai permitindo. E aí eu lembrei de quando eu fiz um método CIS, do Paulo Vieira e da Camila Vieira, eles falam, você vai se permitindo as pessoas colocando aquele ticketzinho em você. E aí quando você vê, você vai se perdendo. Você vai se perdendo nessa identidade. Vai porque é legal, porque quando você permite que alguém coloque um adesivo em você... Nossa, quando você é gente boa. Aí você é gente boa demais. A hora que a pessoa vem colocar um adesivo, você fala assim, não, pera, aqui não. Aí você deixa de ser o cara gente bom, você deixa de ser a pessoa gente boa, aí você passa a ser o antipático, porque você trouxe o limite. Você fala assim, não, pera, aqui não. Entendeu? Então, aqui é o que você fala, não, você tem que... Achei muito engraçado um paciente que queria que eu atendesse ele depois do horário, né? Que já era depois das 8 horas. Realmente, eu tenho tentado ser muito
vamos lá, né? Não me adoecer. Uhum. E eu falei assim, uai, mas por que o senhor não me atende depois das 8? Depois das 8? Falei, não, porque não é o horário de atendimento mais. Não, mas não. Eu falei, não. Aí o paciente ele ficou meio nervoso, ele foi procurar, e falou assim, mas é um limite, a gente tem que, pera, não. Você não tem que ser bonzinho para ninguém, não tem que dar para ninguém. As pessoas têm que entender quais são os seus limites. Se elas não buscaram os mecanismos dela para estar ali mais cedo, ou para evitar que a intercorrência acontecesse, você não pode ser responsável pela infelicidade das pessoas, se tornando infeliz. Então, você não, pera. Se blindar, limitar, falar, calma, se puder para amanhã. Bianca é a metida. Não, a Bianca não é metida, a Bianca é cuidadosa. Diferente, né? Traz outro peso. Eu falo muito isso na hora que eu oro com o paciente, com os pais no consultório, porque pais, sem perceber, usam palavras muito pesadas, e palavra tem poder. Uhum. Então, menina é chata. Não, ela não é chata. Ela é restrita. Ela não gosta de dar liberdade. Então, cuidado. Fulano é... Porque são os ticketzinhos. E aí ela começa na infância, né? Começa na infância. E a gente... E por criação, a gente vai permitir. Muito bom, adorei, ótimo. muito bom. E esse episódio mostrou exatamente aquilo que eu acredito na medicina. Saúde não é tratar uma parte do corpo, é olhar o paciente por inteiro, movimento, metabolismo, inflamação, sono emocional, estrutura, alimentação, de você, cuidar de você, tudo se conecta. E foi exatamente por isso que eu desenvolvi, né, o método 360, que eu acho que é o que você também, né, faz, que é o método 360, que avalia tudo isso, contextualiza o paciente, um acompanhamento pensado em cuidar da pessoa como um todo e não apenas dos sintomas, porque depois que tem os sintomas já é mais difícil. Parabéns, porque essa eu acho que é a melhor forma de enxergar o ser humano. O ser humano. E muito obrigada, Rafael, muito obrigada mesmo por você ter corrido lá, vindo aqui rapidinho. Amém. E para quem está aqui com a gente, se esse bate-papo aqui fez sentido para você, ou você conhece alguém que vai fazer todo sentido dessa conversa, encaminha o link desse podcast. E se você quer saber um pouquinho mais do Rafael Locatelli, aqui embaixo tem onde você pode encontrar o Dr. Rafael, onde ele atende, o Instagram dele, conhecer um pouquinho mais dele, que eu tenho certeza que você vai ter um transbordo na sua vida, conhecer mais aí, que eu tenho certeza disso. Porque ele, como diz, é agitado assim. Mas é gente boa. E aqui no nosso podcast, nós somos 2 episódios por mês e cada episódio com convidados maravilhosos que eu tenho certeza que vai somar muito na sua vida. Nós estamos no YouTube e também no Spotify. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe.